Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa, no seu lar. Esteja conosco, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Que a presença do Espírito Santo venha conduzir a nós, a sua Igreja, nesse tempo no qual nós estamos vivendo, e que o Senhor mesmo seja servido em nos abençoar como segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, as nossas congregações e também os grupos de crescimento. Hoje, terça-feira, é o dia em que nós temos a nossa transmissão em reunião de oração para os grupos de crescimento, ou seja, nós estaríamos reunidos, nos lares, se não fosse esse momento da pandemia mundial do coronavírus, estaríamos reunidos nos lares com os irmãos, nas famílias, e aí nós temos os grupos das congregações, os grupos da sede, e estaríamos em oração e também meditando na palavra do Senhor Deus. Bem, nós vamos fazer tudo isso aqui, louvar a Deus, nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos orar, vamos falar com Deus, e vamos pedir que Deus continue abençoando as nossas vidas, assim como Ele tem abençoado até aqui. Nós temos nestas terças-feiras meditado sobre orações respondidas, ou respostas de oração, baseado em textos bíblicos nos quais a gente tem feito uma reflexão com os irmãos sobre a maneira como Deus tem respondido às nossas orações. Bem, hoje nós vamos ler 1 Samuel capítulo 7, do verso 2 até o verso de número 6. E vamos fazer uma breve meditação com os irmãos, baseado nesse texto sobre orarei por vós. É a palavra de Samuel para o povo de Israel. Nesse momento vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos cantar, vamos glorificar, vamos adorar ao Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 288, que é o hino do nosso inário Novo Cântico, que tem o título A Mensagem Real. Hino de número 288, A Mensagem Real. Vamos juntos louvar a Deus? Forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, no reino lá dos céus, venho em serviço do chegue ao Salvador, pois tenho receber, o reino vai viver, venho em serviço do meu Rei. É a mensagem que me deu, ouvindo lá dos altos céus.
já com Deus. Basta o teu rosal, o lar celeste tem, a bênção imortal, o Deus eterno além. O céu tem galardão, quem flui a redenção, vem em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, ouvindo lá dos altos céus, e vos reconcilieis com o Senhor meu, reconciliai-vos já com Deus. Amém. Louvado seja o nosso Deus, porque nós temos uma mensagem a ser transmitida, que Deus nos encarregou. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É o Evangelho da graça, né? Que o pecador, se arrependido, se reconcilie com o Senhor, Rei meu. Quero mandar um abraço aqui para o Gedivaldo e a Jane, para o nosso irmão Sérgio Coutinho, o Marco Antônio Moura Marcondes, Sérgio Coutinho, a Elícia Tardem, a nossa irmã Lúcia Amaral Lobato, a nossa irmã Ceil de Paula, o Ângelo e, juntamente com o Ângelo, o Samuelzinho. E aí, Samuelzinho? Saudade de te ver, hein? Presbítero Josias Cessa, nossa irmã Emília César e a nossa irmã Elci Matos, que também está nos assistindo. Os demais outros irmãos, né, que estão também aí nos assistindo. Às vezes aparece o ícone aqui, a Dona Malvina Rodrigues, aí não poderia esquecer da Dona Malvina, né? Também assistindo conosco aqui. Deus abençoe nossa irmã Celinha, consegui identificar aqui o seu ícone, e tem outros ícones aí, mas eu não consigo ver agora. Bem, vamos falar com Deus? Vamos louvar ao nosso Deus, vamos agradecer a Deus por esse tempo que Ele tem nos dado, que aqui temos transmitido, né, essas oportunidades de oração, de reflexão na palavra. E vamos pedir que o Espírito Santo de Deus não apenas nos ensine, nos dê instrução, nos dê sabedoria, discernimento, conhecimento na sua palavra, mas acima de tudo nos faça colocar essas palavras em prática, principalmente entendendo os propósitos de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tempo de resposta de oração. Esperar não é fácil não, né, irmãos? Quem está vivendo aí a quarentena é que sabe que esperar não é fácil. Vamos falar com Deus? Pai Santo, Deus bendito, nós estamos aqui agradecidos pela oportunidade de, mesmo de forma online, virtual, fazermos essa transmissão e vermos que do outro lado desta transmissão nós temos irmãos, não apenas aqui da Segunda Igreja, mas irmãos de tantos outros lugares, e, acima de tudo, a Igreja do Senhor Jesus. São pessoas que foram trazidos à Tua presença nessa noite para que juntos aqui, reunidos, nós possamos, como Igreja do Senhor, Te louvar, agradecer, glorificar e adorar o Teu santo nome e também ser edificados na palavra, no ensino, no conhecimento. Portanto, Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção sobre a vida dos irmãos que estão aqui conosco. Cada lar, cada família aqui representada, cada irmão seja bênção no seu lar, na sua família, na sua casa, e sejam edificados na Tua presença. Nós queremos Te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, pela vida da Tua igreja nesse tempo de pandemia. É um tempo difícil, é um tempo de reclusão, é um tempo de regras, é um tempo em que estamos também refletindo isso que estamos vivendo, porque é do Senhor, é permissão do Senhor. Há um propósito do Senhor com esse tempo desta pandemia. E nós queremos todos os dias entender esses propósitos. Por isso precisamos estar na Tua presença em oração, louvando, glorificando e adorando o Teu santo nome, buscando intimidade com o Senhor,
conhecimento, sabedoria e entendimento, refletindo na leitura e tendo um tempo de oração, de intimidade com o Senhor. Ó Deus, coloca isso no nosso coração todos os dias. Desperta, Senhor, os nossos corações a orar, a ler a Tua palavra, a meditar, a pensar, a refletir a graça, a misericórdia, o amor e o perdão do Senhor a nós, revelados em Cristo Jesus. E que nós possamos todos os dias entender as respostas de oração que o Senhor tem nos dado. Que as nossas orações têm sido respondidas, talvez não no nosso tempo, não na realidade pela qual nós almejamos e queremos, mas com certeza o Senhor responde a oração do Teu povo. Com certeza o Senhor responde a oração dos Teus servos. Senhor, nesse momento pedimos que o Senhor derrame sobre a vida da Tua igreja porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que a Tua igreja possa, Deus, caminhar sobre a face da terra em meio a essa pandemia, mas fazer acima de tudo a Tua vontade. E também, Senhor, pedindo pela vida dos enfermos, das famílias enlutadas, pedir também pela nossa nação brasileira, não apenas os governos, líderes, mas o povo, e não apenas líderes e governos e liderados do Brasil, mas de todos os países do mundo, porque estamos vivendo uma pandemia mundial e isso tem atingido e tem trazido perdas, tem trazido complicações, sejam elas no mercado financeiro, seja na economia, mas acima de tudo na questão de saúde mundial. Portanto, Senhor, entregamos nas Tuas mãos nós, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, as nossas congregações lá, a congregação Ágape, em Santa Isabel do Rio Preto, todos os irmãos que ali congregam, também o trabalho que nós temos ali no Capoeirão, todos os terceiros domingos, também a congregação Alfa e Ômega ali em Santa Cruz, a congregação de Betânia no bairro Belo Horizonte e a congregação Coqueiros no bairro Coqueiros. A Segunda Igreja e todos os grupos de crescimento que nesse momento estão, mesmo online, reunidos para termos esse momento de crescimento espiritual na Tua presença. Assim oramos e pedimos a Tua bênção sobre todos os irmãos aqui reunidos e aqueles que vierem a ouvir, a refletir na meditação e nesse tempo de culto e adoração aqui na Tua presença, através das nossas redes sociais. Nós assim oramos agradecidos e clamamos e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Dona Elisa e o Sr. Darcy, Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos Cleone e Valério, lá de Alto Jequitibá. Deus abençoe a sua vida, Cleone. E também a nossa irmã Célia Queiroz. Vamos ler a palavra de Deus? Primeira carta, ou primeiro livro de Samuel, né? O primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, do verso 2 ao verso 6. Assim nos diz a palavra de Deus. O título do parágrafo, que vai do verso 2 até o verso 4, tem como título Exortação de Samuel ao arrependimento. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi-o a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa.
Vamos lembrar um pouquinho do contexto que chegou a essa história, porque a Arca da Aliança ficou 20 anos longe do povo de Israel. A Arca da Aliança foi construída porque Deus assim mandou. Era o elemento, o objeto mais especial. Seria o especial do especial. O mais santo, vamos dizer, porque nele estava uma medida de maná, o cajado, a vara de Arão que florescera, as tábuas da lei, né? E Deus ali era representado, era apenas uma representação da santidade de Deus. Porque em cima da Arca da Aliança ficava o propiciatório, que eram 2 anjos que tinham as asas que cobriam-se e eles se voltavam um para o outro. Bem, o contexto é que os filhos de Eli pecaram e Samuel, no capítulo 3, recebe uma revelação de Deus. Deus fala com Samuel. E é interessante que no capítulo 3, ainda do verso 20 e 21, diz assim: todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Olha que interessante. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Ou seja, Deus estava falando através de Samuel. Samuel era um profeta, ainda muito jovem. Deus estava dando a ele a palavra revelada como profeta. E o povo, todos os dias e cada dia que passava, via que tudo que Samuel estava falando estava acontecendo. E Samuel disse que Deus julgaria a casa de Eli, porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam pervertendo a lei do Senhor. Bem, os israelitas estavam sendo atacados pelos filisteus. E Ofni e Finéias, juntamente com os demais sacerdotes, foram para o meio da batalha levando a Arca da Aliança. É como se eles estivessem levando um amuleto, fazendo um afronto, colocando Deus no meio da guerra, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus. O texto nos diz no capítulo 4 de 1 Samuel que o povo de Israel foi desbaratado. A derrota do povo de Israel foi tão grande que naquele dia caíram 30 mil homens que estavam ali lutando de Israel. E aí veio um homem e disse para Eli, o sacerdote daqueles dias, que seria o sumo sacerdote: olha, os filisteus venceram a guerra. 30 mil homens morreram. Os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também foram executados, morreram. Mas tem um detalhe muito, muito, muito complicado. A Arca da Aliança foi tomada. Quando esse homem falou isso, ou seja, sobre o fato do morticínio que estava acontecendo entre os filhos de Israel, Eli foi recebendo a notícia. Quando falou que os seus filhos, Ofni e Finéias, morreram, ele ainda permaneceu, estava sentado. Mas quando falou que a Arca de Deus foi tomada, ele caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. E aí, os filisteus levaram uma arca para o meio do seu povo, colocaram na casa do seu deus, Dagon. No outro dia chegaram lá, o deus deles estava caído de bruços. E aí começou a acontecer pestes, pragas, começou homens a morrer dos filisteus, e aí eles procuraram sacerdotes e perguntaram o que está acontecendo. Ele falou assim: é a arca do Senhor. Vocês não deveriam ter tomado ela e não deveriam ter levado ela para o meio de vocês, e muito menos ter colocado ela na casa de Dagon. E aí é aquela história, que eles pegaram 2 vacas e colocaram a Arca da Aliança sobre um carro com 2 vacas que nunca tinham puxado canga. E mais interessante, que tinham crias. Elas deveriam voltar para o lugar das crias. Elas tomaram um rumo e elas foram então para Bet-Semes. Chegada em Bet-Semes, a Arca da Aliança também só trouxe doença, só trouxe desgraça, porque ela estava no lugar errado, no meio do povo errado. E o povo então pegou a arca e mandou ela para frente, E então mandaram ela para Queriate Jearim. Chegando em Queriate Jearim, os filisteus devolveram uma arca, e aí eles então nomearam ali Eleazar, filho de Jearim,
e ele ficou guardando a arca do Senhor. Bem, essa é uma história que está registrada em 1 Samuel desde o capítulo 4, do capítulo 3 até o verso 7 no seu início. E aí, dentro desse contexto, o que nós encontramos é que Samuel exorta o povo a arrependimento. E aí Samuel fala que vai orar pelo povo, mas há um detalhe muito interessante. Quando a arca do Senhor chegou em Kiriat Jearim, ela ficou ali tantos dias que se passaram 20 anos. Nós ainda estamos falando de um tempo onde Israel não tinha rei, porque é no capítulo 8 que o povo de Israel pede um rei. Até nós falamos um dia desses sobre isso, sobre orações respondidas, sobre respostas de oração. E aí Deus deu ao povo de Israel Saul, aí tem o reinado de Saul. Depois tem o reinado de Davi. E amanhã nós vamos falar sobre o reinado, a transição do reinado de Davi, ou de Saul para Davi, lá no capítulo 16 de 1 Samuel. Mas hoje, a nossa centralização da nossa meditação fica justamente nisso aqui. A Arca da Aliança ficou 20 anos em Kiriat Jearim. A Arca da Aliança só voltou para o meio do povo de Israel, para a tenda da congregação, quando Davi se tornou rei. Aí depois é uma outra história, é um outro contexto, é um outro tempo. Mas se passaram 20 anos em que o objeto do templo, da congregação, no qual representava a glória de Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus, que era o que ficava, tanto na tenda da congregação quanto no templo de Salomão depois, no Santo dos Santos. Queridos, 20 anos e o povo de Israel esperando. Mas o povo de Israel não apenas estava sofrendo pela ausência da Arca da Aliança, eles estavam sofrendo pela ausência da intimidade, do culto, da comunhão com Deus. O povo de Israel lamentava, e o lamento do povo de Israel chegou até o Senhor, e o Senhor então manda Samuel dizer para eles, olha, é do coração de vocês, do mais profundo do coração de vocês, do mais sincero que vocês querem realmente buscar ao Senhor, se voltar para o Senhor, se isso é verdade, vocês precisam primeiro tirar de entre vocês os deuses estranhos, os balins, os astarotes, e com o coração preparado, vocês devem se santificar, preparar-se e voltar-se para o Senhor Deus e servir a Ele só. E Ele vai livrar vocês das mãos dos filisteus. Mais uma vez, já tinha passado toda essa situação e o povo de Israel ainda estava à mercê dos filisteus. Bem, os filhos de Israel tiraram dentre eles os balins, ídolos, os astarotes, ídolos, e passaram a servir somente ao Senhor. Basta apenas isso, atitudes, deixar os deuses estranhos, deixar a adoração, deixar a idolatria, deixar aquilo que está nos afastando de Deus. É simplesmente uma atitude, dizer, agora não vou mais ter ídolo, não vou mais servir a ídolos, não vou mais prestar culto a ídolos. Não, a gente precisa buscar a presença do Senhor e a Ele só. O texto nos diz que Samuel disse para o povo, congregai todo Israel em Mispa. Ajuntem-se, vamos cultuar ao Senhor, e eu orarei por vocês ao Senhor. É necessário que nós nos congreguemos, que nos ajuntemos, que tenhamos comunhão, abandonar os ídolos, voltar-se para Deus, deixar a idolatria, os falsos deuses, voltar-se para a palavra, para o ensino, para o conhecimento, para a sabedoria, para o entendimento das Sagradas Escrituras, mas também é necessário termos comunhão e oração. E ali ficaram em Mispa e adoraram ao Senhor, cultuaram ao Senhor e declararam ao Senhor, pecamos contra o Senhor. Pecamos contra o Senhor.
E Samuel julgou o povo de Israel ali por todo esse tempo em Mispa. Olha que interessante, queridos. 20 anos e a Arca da Aliança ficou em Queriate Jearim. O povo de Israel foi liberto dos filisteus. O verso 13 do capítulo 7 de 1 Samuel nos diz que assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Está certo que lá na frente, no tempo de Saul, depois no tempo de Davi, os filisteus vão voltar a incomodar o povo de Israel. Mas é por quê? Por causa da questão do afastamento de Deus de novo. Esse povo era como se fosse objeto de disciplina de Deus. Deus estava sendo adorado, a palavra de Deus estava sendo seguida, a lei do Senhor estava sendo cumprida. Deus abençoava o povo de Israel e aplacava a ira e a fúria dos filisteus e os afastava do seu povo. O povo começava a idolatrar, o povo voltava-se para outros deuses, o povo começava a ter os seus deuses, ídolos. O Senhor entregava eles nas mãos dos filisteus. Tudo isso acontecendo, mas a Arca da Aliança ainda lá em Queriate Jearim. Só há um tempo em que a Arca da Aliança volta. O povo aqui está sob o julgamento de Samuel. Samuel julgou todos os dias da sua vida a Israel. Ele era juiz, também era profeta e também era sacerdote. Como a gente sempre diz, Samuel foi um tipo de Cristo. Como juiz, ele era um rei, julgava como rei. Como profeta, ele falava como boca de Deus. E como sacerdote, ele oferecia o sacrifício e representava o povo diante do Senhor e o Senhor diante do povo. E o que Cristo fez nas nossas vidas. E eu quero então dizer para os irmãos, Deus tem nos dado vitórias em meio a batalhas. Deus tem nos chamado a uma vida de verdade. Deus tem nos mandado abandonar a idolatria, os falsos deuses, a adoração àquilo que não é Deus, seja o que for que ocupe o lugar de Deus no seu coração. Deus tem nos mandado fazer confissões, porque o povo de Israel, confessou, pecamos contra o Senhor. O Senhor tem nos dado juízes, o Senhor tem nos dado governos, o Senhor tem nos dado autoridades, o Senhor tem nos dado geração por geração um povo, e assim a humanidade segue, assim segue o povo na face da terra. Mas Deus espera um tempo para estar com a sua presença gloriosa no meio do seu povo. O povo de Israel, devido ao fato da Arca da Aliança ter sido tirado deles, o povo lamentou, dirigiu lamentações ao Senhor. O Senhor respondeu a eles, mandou eles deixar os ídolos, orar, ter comunhão, mandou que eles se arrependessem, que se voltassem para o Senhor, deu líderes, juízes, governos, deu sacerdotes. Então havia a igreja, o sacerdócio representa a igreja, havia leis, que representa a palavra, havia a congregação, que é o povo de Israel, a igreja, havia o Estado, porque Samuel que representava um juiz, o Estado, Samuel é quem vai ungir depois Saul, vai ungir depois Davi. Então é como se fosse nos nossos dias, as coisas estão acontecendo, nós temos política, nós temos indústrias, nós temos comércio, nós temos pessoas, nós temos acontecimentos. Deus está nos chamando a voltar à sua presença, Deus está nos chamando a arrependimento, Deus está nos chamando a comunhão, a nos congregar, a abandonarmos os ídolos, os falsos deuses, a buscar a sua presença, mas talvez o que esteja faltando para nós é o que estava faltando no meio do povo de Israel. Lá a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, a presença augusta, santa. Talvez o que esteja faltando para nós hoje, queridos, no meio de tudo que estamos vivendo, é uma presença, vamos dizer assim, expressiva da glória de Deus.
É uma presença, podemos dizer assim, impactante. É a presença que representava a Arca da Aliança, porque na Arca da Aliança, como eu disse, estava a vara de Arão, por exemplo, que representa o sacerdócio, a lei, a santidade, a direção da igreja sobre a face da terra. Talvez seja isso que esteja faltando hoje para nós, para que a glória do Senhor esteja se manifestando de forma perfeita. Havia lá na Arca da Aliança uma medida do maná, que representou que Deus sustentou o povo de Israel 40 anos no deserto. E um maná que não se consumia, ele estava ali dentro da Arca da Aliança. Vocês lembram que o maná, ele passasse de 24 horas, ele cheirava mal, dava bicho. E esse maná que está na Arca da Aliança, ele ficou ali por dezenas, centenas de anos. Representava o sustento de Deus. Às vezes o que está faltando para nós hoje, para uma manifestação concreta, gloriosa, perfeita, suprema da presença de Deus em nós, é nós reconhecermos o sustento de Deus, sermos totalmente dependentes de Deus. Reconhecer que tudo vem dele, tudo é ele. Em tudo dependemos dele. Mas dentro da Arca da Aliança tinha algo muito importante. Todos os elementos eram importantes, mas havia algo muito importante. As tábuas da lei, que estavam escritos os 10 mandamentos. E um detalhe, escritos pela mão de Deus, pelo dedo de Deus, que representa a palavra de Deus no seu todo, toda a revelação de Deus. E eu creio, irmãos, que o que está faltando para nós hoje, o que está faltando nos nossos dias, o que está faltando no presente século, assim como o povo de Israel, lamenta durante 20 anos esperando a Arca da Aliança novamente estar no meio do povo, e ali estava as tábuas da lei, é o que está faltando com certeza nos nossos dias. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Você poderia dizer assim, pastor, mas quantas Bíblias têm sido publicadas, editadas, impressas no mundo hoje? Eu diria milhões. Milhões e milhões. Nunca se editou, publicou e imprimiu tantas Bíblias como nos últimos dias. E a questão é, as pessoas têm lido? As pessoas têm vivido? Nós, Igreja do Senhor Jesus, temos não apenas lido e aprendido, mas temos colocado em prática. A Bíblia Sagrada tem sido a nossa única regra de fé e de prática. Deus responde às nossas orações, nos chamando a uma vida de santidade, de confissão de pecados, de oração, de comunhão, de congregarmos. Nós temos líderes, sejam eclesiásticos ou líderes, como é o caso de Samuel, que representava um líder eclesiástico e civil. Mas será que nós temos tido a glória do Senhor? Porque, irmãos, olha só, quando a arca do Senhor foi tomada do povo de Israel, no capítulo 4, a esposa de um dos filhos de Eli, a esposa de Finéias, estava grávida. E ouvindo tudo o que tinha acontecido, que o seu esposo e o seu cunhado foram mortos, depois de ter visto o seu sogro cair para trás da cadeira e morrer, por ter quebrado o pescoço, e ficado sabendo que a arca do Senhor fora tomada do povo de Israel, ela encurvou-se, deu à luz, porque a dor foi tão grande que ela deu à luz ao seu filho. E ela então o chamou de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Por quê? Porque o seu sogro morreu? Não. Porque ela ficou viúva? Não. Porque o seu cunhado morreu? Não. Porque eles eram sacerdotes? Não. Porque a arca da aliança foi levada. Eu creio que o que está faltando para nós nos nossos dias é que foi levada da nossa família, da nossa casa,
da nossa sociedade, por que não dizer da igreja? A glória do Senhor. Hoje nós temos uma igreja antropocêntrica, né? Ou seja, uma igreja centralizada no homem, em satisfazer os desejos, as vontades, os anseios do homem. Nós precisamos voltar a ter uma igreja teocêntrica, ou seja, que Deus seja o centro. Nós precisamos ter igrejas, famílias, comunidade cristocêntricas, ou seja, tendo Cristo Jesus como centro de tudo isso. Talvez seja isso que esteja faltando para nós, para que nós possamos passar os tempos que Deus tem nos dado, com todo o seu sustento, a sua misericórdia e graça estendida sobre nós. Até vitórias o povo de Israel teve aqui, segundo nos diz, segundo Samuel capítulo 7. Depois você lê com detalhe para você ver. Até vitórias de guerras, de pandemias, de muitas coisas Deus tem dado, e como deu para o povo de Israel. Mas se a glória do Senhor não estiver conosco, a glória do Senhor não estiver no nosso meio, se a presença do Senhor não estiver no nosso meio, tudo isso que estamos vivendo é vazio, sem sentido, sem razão, sem fundamento e sem efeito. E olha que o povo de Israel ficou 20 anos esperando a glória do Senhor estar no meio deles. Mas eles lamentaram, choraram, suplicaram, clamaram, oraram, mas tiveram as suas orações respondidas. A oração do Senhor é respondida no tempo dele. Mas nós precisamos pedir. Eu e você precisamos pedir. Que a glória do Senhor manifeste sobre o tempo presente, sobre a presente geração e sobre o presente século. Ainda que isso demore 20 anos, mas quando acontecer, ainda que não estejamos aqui mais, nós vamos poder saber, conhecer e entender que voltou a glória do Senhor sobre a face da terra. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Que Deus abençoe a nossa igreja. Nós temos irmãos aí da segunda igreja, irmãos de várias outras igrejas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu quero orar com você. Quero mandar um abraço aí para o nosso irmão presbítero José de Almeida, para o Carlos e Adriana, a nossa irmã Zazi Matos. A Zazi, irmãos, é lá de Barra de São Francisco, mora em Vila Paulista, já pertinho da divisa com a Bahia, né, Zazi? Gessione Alves Marques, Deus abençoe a sua vida. Paulo Eringer, Deus abençoe a sua vida, meu querido. Mário Lúcio Guedes Lacerda, nossa irmã Georgina César, a nossa irmã Ilka Pereira, Gilcinho Heller, Deus abençoe, meu querido. E também a Sabrina Eringer Portela, Deus abençoe a sua vida também, minha querida. Também temos a Marlene Matavelli e assim os demais que eu já cumprimentei, né? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus e assim estaremos encerrando. Amanhã, às 19h30, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui transmitindo a nossa live em estudo bíblico, meditando em 1 Samuel capítulo 6, a transição de Saul para Davi, principalmente naquele texto onde diz que o Espírito do Senhor entrou em Davi, e o texto depois diz: o Espírito do Senhor saiu de Saul. É interessante. É nisso que queremos pensar com os irmãos amanhã, se Deus assim nos permitir. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor tem nos dado. É tempo de reflexão, é tempo de oração, é tempo de comunhão, é tempo de confissão, é tempo de reconhecimento da tua glória, é tempo de reconhecimento da tua soberania, é tempo de lamentarmos, é tempo de guerra, é tempo de vitória. Temos um governo civil, governos eclesiásticos, mas, Senhor, infelizmente não temos sentido a glória do Senhor sobre nós. A glória do Senhor sobre a face da terra. Nós estamos vivendo um dia e tempos, nós estamos vivendo uma era em que estamos como Israel naqueles dias, em que a arca do Senhor foi tomada.
e não estava mais no meio do povo. Como disse a nora de Eli, foi-se a glória do Senhor. Por quê? Porque o povo abandonou a tua palavra, abandonou a tua lei, abandonou os teus ensinos, abandonou os compromissos da lei do Senhor sacrificial, e aí se voltaram para os balins, para os astarotes, para os deuses, e passaram a ter os seus ídolos, a cultuá-los, e abandonaram o Senhor. Nós sabemos que esse tempo é um tempo idêntico aos que estamos vivendo hoje. São dias muito parecidos. Mas assim como o Senhor respondeu às orações do povo de Israel, assim como o Senhor chamou o povo ao arrependimento, a abandonar os deuses, assim como o Senhor chamou o povo a congregar, a orar, a confessar, e o Senhor deu a ele um juiz, Samuel, que julgou o povo de Israel na tua lei, na tua presença, e chamou o povo ao arrependimento, assim o Senhor tem feito também nos nossos dias, dado a oportunidade a todo homem que hoje vive sobre a face da terra, para voltar-se à tua presença, abandonar os ídolos, abandonar os deuses que não são deuses, e servir ao Senhor com alegria. O Senhor tem nos chamado também, ó Deus, a descentralizar o homem da igreja, a descentralizar o homem no culto, a termos um culto que adore ao Senhor, que glorifique o nome de Jesus, que seja o Senhor o centro da tua igreja, seja Cristo e a sua cruz, o centro da adoração, do louvor, da pregação principalmente. Nós estamos carecendo, ó Deus, nos nossos dias de púlpitos, de pregações cristocêntricas, não antropocêntricas. Pregações que glorifiquem e centralizem Cristo, não o homem. Deus restaura a nossa sorte. Deus volta a habitar no meio do teu povo. Volta, Senhor, a estar conosco. Nós carecemos da presença e ação da tua glória em nós, de forma muito especial a tua igreja. Por isso, nesta oração, nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, derrama sobre a vida da tua igreja porção dobrada do teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos e pedimos a tua bênção sobre os governos, de forma muito especial sobre a tua igreja espalhada sobre a face da terra, sobre a segunda igreja, as nossas congregações e todos os grupos de crescimento que estariam reunidos hoje, em grupos de crescimento em reunião de oração. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando os irmãos que estão conosco, irmãos de vários estados, cidades, que a bênção do Senhor esteja sobre esses irmãos, sobre as suas vidas, e através deles, eles sejam bênçãos nas suas casas, nos seus lares, nos seios das suas famílias, aonde quer que trabalhem, aonde quer que estejam, e também nas suas igrejas onde eles congregam e na comunidade onde eles convivem todos os dias. Nós, assim agradecidos, oramos e pedimos a continuação das tuas bênçãos e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e que Deus assim nos direcione. Nossa irmã Sueli Nazaré e o Silas Pacheco, para finalizar, um grande abraço para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Até amanhã, se Deus assim nos permitir.